Aproxima-se um mundo apocalíptico e depois um paraíso. É o tema da minha live agora. É um tema bem interessante, não é? Seja bem-vindo aí à live. Aproxima-se um mundo apocalíptico e depois um paraíso. Essa live, ela vai mostrar uma esperança, gente. E mundo difícil que a gente vive, um mundo sem esperança. Muitas pessoas perdem esperança. Veja só, nos Estados Unidos, recentemente eu vi na Fox News uma matéria mostrando que 25% das moças nas escolas, né, enfim, de uma determinada faixa de idade estão com depressão, um monte de problemas psicóticos ou outros. Aquelas coisas de ansiedade, até uma coisa mais grave como paranoia, enfim, aquelas doenças da mente. Isso por quê? Obviamente nós sabemos que o mundo ele está indo para uma situação tensa. Imagine então se esse número de 25% é lá nos Estados Unidos, onde as coisas são até mais bem arrumadinhas, né? Ou já foram, pelo menos até um tempo atrás. Agora, imagine num país que está em desenvolvimento, um país considerado anteriormente se falava país de terceiro mundo, né? Então, realmente, imagine, as mulheres, elas são mais providenciais, pensam às vezes não em beijar um rapaz para simplesmente beijar, elas pensam em namorar, ter um marido, muitas pensam em sonho em uma família, elas têm uma madureza que vem mais rápido às vezes do que a do homem. Na antiga Roma, o homem amadurecia e era considerado de maior com uns 30 anos. Né? As mulheres não, amadurecem mais rápido e elas são providenciais, então muitas ficam tristes quando vê um mundo tão sem esperança, tão ruim, tão crítico como nós estamos vendo. Agora nós percebemos que as nações estão cada dia mais afundando, não é? Em que sentido? Os políticos cada vez mais mentirosos, mais enganadores, seja de um espectro ou outro, político eles realmente enganam, né? Causam problemas, puxam a sardinha para o seu lado, vamos dizer assim, tomam do erário público seria o dinheiro, né? Acabam cometendo crimes de corrupção. E enfim, as pessoas ficam desalentadas, aí procuram muitas vezes, depois de situações difíceis, elas procuram a polícia ou se não a autoridade, quando passam a ser injustiçadas, muitas vezes não têm o apoio que precisam, o sistema judiciário, que às vezes a pessoa chama de justiça, né? Ah, a justiça errou no meu caso. Não, não é a justiça que errou, porque a justiça é uma das 4 qualidades de Deus e ela nunca falha, né? Agora, o sistema judiciário humano sim falha. Essa live vai falar sobre o tema Aproxima-se um mundo apocalíptico. Olha, gente, é tenso, né? E depois, um paraíso. Essa live ela visa mostrar a perspectiva de uma esperança real. E visto que eu leciono os idiomas da Bíblia, ocasionalmente eu vou ler alguma coisa em hebraico ou grego, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento, chamado assim, foram escritos em grego, né? Hebraico e grego, respectivamente. Apesar que tem textos que alguns trechinhos do Velho Testamento foram escritos em aramaico, né? Mas a maioria foi escrito em hebraico e o grego é de Mateus até Apocalipse, o original, né? O idioma original. Os idiomas originais eu leciono, também leciono inglês, leciono aramaico, leciono copta para leitura, uma língua posterior do egípcio, né? Então, se você quiser desenvolver a leitura de tais textos, entender a Bíblia do jeito que ela é, a partir dos manuscritos, dos textos originais, essa é a sua oportunidade. Então é isso. Mas a live aqui, eu não vou me deter muito nos idiomas antigos, apenas uma pincelada ocasional. Eu quero esclarecer alguns temas aqui, ó, esse tema específico, né? Aproxima-se um mundo apocalíptico e depois um paraíso. Não sei se vocês já viram, existem muitos filmes apocalípticos, né? Alguns, infelizmente, têm muito sangue, né? Muito gore, que é aqueles zumbis, aquela coisa toda, né? E outros não, outros já têm pandemia, outros já apresentam extraterrestres invadindo a Terra, e alguns apresentam até mesmo uma pandemia, algo que dizimou a raça humana, né? Mas um ponto comum nesses filmes é que você sempre vê algumas pessoas perdidas andando no mundo tentando encontrar uma sociedade que possa acolhê-los, nem que seja um pequeno povoado, um refúgio, e até o nome de um local em um desses filmes era O Refúgio. E eles acham, e lá dentro pessoas traem uns aos outros por causa de uma garrafa d'água, ou seja, um prato de comida. Mas o que é curioso nesses filmes apocalípticos é a esperança de sobreviver num mundo cheio de problemas
Quando começa o fim do mundo, né, entre aspas ali, você vê pessoas tentando tomar o que é do outro, o crime generaliza, a polícia perde a força de atuação, as autoridades, o poder de polícia desaparece e vira uma bagunça, um caos. Infelizmente, gente, a verdade é que nós estamos indo para um mundo apocalíptico. Jesus mesmo comentou sobre isso nas seguintes palavras, em Mateus 24, 21 e 22, ele falou: pois haverá uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu, nem tampouco ocorrerá de novo. E se não se abreviassem aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Então, realmente nós estamos para entrar no que a Bíblia chama de terminação desse sistema de coisas. A terminação é um mundo apocalíptico, viu? É assim, a terminação vem da palavra sinteleias. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia aqui, no texto de Mateus capítulo 24, eu até considerei esse assunto recentemente, numa live que eu fiz. Quando você abre o texto grego, né, mostra ali em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, fala que Jesus estava sentado com seus seguidores, e aí de repente aproximaram-se os discípulos e começaram a perguntar em particular sobre algo muito curioso, né? As palavras, como eu já disse, repito, nós as encontramos em Mateus 24, verso 3, onde diz assim que ele estava sentado no Oros ton Elaion. Oros ton Elaion é o Monte das Oliveiras. Procelton autor e aproximou-se dele, então, Oi Matetei aos discípulos, Cat e Dian em particular, e eles perguntavam assim, Eipé Remin, fala-nos, Potetal testai, quando estas coisas ocorrerão? Caetito semeion, qual será o sinal? Teces parousias da tua presença, aqui não é vinda, viu? Aqui é parousias, que significa presença. Teces parousias, deixa eu arrumar aqui é o foco da câmera. Qual será o sinal de teces parousias? Aí agora olha o ponto, ó, sinteleias tu aionos, e da terminação. Terminação é onde nós já estamos quase chegando. A terminação do mundo, ou do sistema de coisas em grego, aionos. Tem gente que fala, da onde você tirou essa ideia que aionos é sistema de coisas? Inclusive criticando, né, a versão da Bíblia que eu uso, que é a melhor de todas, a tradução do Novo Mundo da Bíblia. Só que esses ignorantes nesse assunto não sabem que se você pegar e clicar aqui mesmo no Bible Hub, no aionos, ele vai levar para uma obra bem respeitada, muito conhecida, é o léxico, que explica o significado de palavras, o léxico de Tyre, né? Então os apóstolos perguntando qual será o sinal da terminação deste aionos, né? O que seria aion? A palavra aion, né? Olha aqui, em grego, né? O léxico de Tyre define ela como várias coisas, né? O que pode ser aionos, né? O que ela se refere? Aion. Para vocês verem, eu escrevi mais de 1000 artigos, tá? Sobre palavras nos idiomas. Olha aqui, ó. Por que aion é corretamente vertido em muitos casos por sistema de coisas? Tá aqui, ó. Aí eu fui dentro de obras respeitadas, muito respeitadas, tá? E aqui é o léxico de Tyre, do jeito que tá lá, só que eu não achei, ó. A parte fala assim, Roi aiones, o que é aiona? Denota os mundos, o universo, isto é, a agregação de coisas contida no tempo. Aqui quando usa essa expressão, agregação de coisas que tem num tempo, é o sistema de coisas. É o mesmo que sistema de coisas. A agregação de coisas. Portanto, a tradução do Novo Mundo colocou sistema de coisas. Está em harmonia com o léxico de Tyre. O significado de aion. Então aqui, voltando agora, vamos desenrolar agora. Mas olha que artigo maravilhoso. Eu vou deixar até aqui para me copiar depois. Gente, esse artigo que eu escrevi, ele vai a fundo. Porque aion é vertido em muitos casos por sistemas de coisas e não era o mundo. Você acha que é pouca coisa? Olha aqui, ó. Aion, olha aqui, ó. Eu fui a fundo, estudei durante meses, mas eu já estudava esse assunto há anos, para pegar a palavra aion e mostrar o significado dela para o pessoal aí que eles ficam assim, eles ficam com uma Bíblia que é mal traduzida e depois eles gravam na mente deles o significado da palavra grega de acordo com as versões deles, em vez de pegar os léxicos e fazer uma Bíblia diferente, uma Bíblia melhor, né? Então eles ficam ali presos, né? Então, olha, o sistema de coisas é uma das versões, uma das significações da palavra aion. Essa palavra aparece em Mateus 24:3, quando perguntaram qual será o sinal da tua parousia, que é presença, e da terminação do mundo, ou terminação do sistema de coisas, aionos, que vem de aion. Aqui, gente, sinteleias, nós estamos quase na sinteleia. O que seria sinteleia? O tema da live de agora é aproxima-se um mundo apocalíptico e depois um paraíso.
Realmente, como eu falei, o mundo apocalíptico, ele traz assim, aquele mundo onde você vê todos estão correndo pela vida, né? Não é isso? E você vê também coisas enferrujando, as coisas tudo se acabando e as pessoas querendo continuar vivas. São filmes, alguns filmes apocalípticos são bons, tá? Eles trazem uma esperança, você se sente liberto. Acabou toda aquela opressão do mundo capitalista ou não, seja qual for a forma de governo, comunista, capitalista, seja do Ocidente ou do Oriente, eu não apoio nenhum deles, nenhum sistema humano de governo. Eu estou dizendo que acabou tudo. Agora o mundo fica livre, fica leve, fica solto. Mas aí as pessoas desesperam-se para buscar a salvação da sua família e de si mesmo. É assim nos filmes. E muitas vezes nos filmes não termina muito bem para muita gente nesses mundos apocalípticos. Aparecem zumbis devoradores, né? Doenças patológicas que matam. E enfim, é sempre assim. Mas o mundo apocalíptico que eu estou falando aqui não é um mundo apocalíptico de Hollywood, é um mundo apocalíptico real. Real. Então, em primeiro lugar, a palavra apocalipse, usada na Bíblia, ela se refere à palavra que significa revelação. Em inglês, revelation, né? Muitos chamam a Bíblia, o último livro, de revelação, porque é a tradução da palavra grega apocalipse, né? E aqui, quando você vai aqui, eu acho engraçado, eu estava na Praça da Sé em São Paulo, há muitos anos atrás, eu vi um cara batendo o pé no chão e gritando, apocalipse significa aberto, fechado, porque apó é aberto e apocalipse é fechado. O cara falou tanta besteira e eu acreditei. E depois, quando eu comecei a estudar grego, eu era garoto ainda, eu vi que não era nada daquilo. Apocalipse é o mesmo que revelação, ou quando descobre algo, tá, que estava oculto e passa a ser revelado, tá? Não tem nada, você tem que tomar cuidado com esse pessoal que fica gritando em público, falando em nome de Jesus, né? E não sabe nem o que o mundo traz em reserva para você. Então nessa live eu vou falar sobre o que o mundo trará, de acordo com as escrituras sagradas, a Bíblia, para o futuro próximo da humanidade. Primeiro nós teremos realmente um mundo apocalíptico, de dificuldades. Como a gente vê aqui nessa imagem, né? Nessas imagens de um mundo apocalíptico, onde as coisas estão indo para uma destruição, o mundo está indo para esse mundo apocalíptico também. Jesus falou que haverá uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu, nem tampouco ocorrerá de novo. Mas é óbvio que nessa desordem mundial, Deus ele não vai permitir que as pessoas boas sejam afetadas até a morte. Como grupo, Deus protegerá o seu povo, né? O mundo vai ficar numa situação difícil, é verdade. Nós não sabemos exatamente até que ponto esse mundo vai se tornar, essa grande tribulação, ela vai envolver a cada um. Talvez a grande tribulação atinja o mundo, mas não ao ponto de deixá-lo sem um sistema funcionável, né, ou que funciona. O fato é que na Bíblia nós temos algumas passagens que falam sobre esse mundo difícil que virá, sobre terminação do sistema de coisas. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver, eu fechei a Bíblia, mas temos que abri-la novamente, tá? Eu vou abri-la novamente. Vou abrir uma outra aba ou não? Vamos ver. Vou aqui, ó. Vou abrir a Bíblia aqui. Vamos pegar um texto onde Jesus fala sobre o que ocorrerá no futuro. Um dos textos que ele fala sobre o tempo de dificuldade que se avizinha sobre a terra é encontrado aqui em Lucas. Vamos lá, Lucas 21, o verso é o 26. Acompanhe essa live, vai dar... No final, gente, eu quero infundir, não é medo, mas é esperança, tá bem? É esperança, então, por favor, preste atenção nisso, ó. Jesus falou assim no Lucas 21, versículo 26, ele diz assim, preste atenção, ó. Pessoas desfalecerão de medo e na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada, pois os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Viu só? Então aqui fala que haverá uma situação que causará extremo medo nas pessoas sobre a terra. O que será? Aqui diz que os poderes do céu serão abalados. Aqui os céus podem muito bem se referir aos governos humanos. Haverá coisas que vão abalar o poder que está acima de nós, que é o poder conforme demonstrado pelas potências mundiais, seja Estados Unidos ou outra potência mundial, Inglaterra, que são a potência mundial anglo-americana, né? Ou outra potência, eles vão ter as suas bases abaladas, porque
Aqui fala no versículo, né, Lucas 21, versículo 26, conforme eu acabei de ler agora, diz: as pessoas desfalecerão de medo. Mas a nova versão, ela diz um pouco diferente, né? Vamos ver aqui como que ela fala. Acho que é isso mesmo. Desalentadas de temor ou desfalecendo de medo. Acho que essa já é a nova versão. As pessoas ficam com medo por quê? Por causa da expectativa do que vem. Então, aquela ansiedade. As pessoas com muita ansiedade. Vocês viram na pandemia? Houve isso. Muitos desfaleceram de medo. É assim, o medo foi tão grande que algumas pessoas passaram a ter problemas de saúde. Desfalecer pode ser cair, no sentido de ficar emocionalmente muito abatido. E aí a pessoa ficou com tanto medo, com a expectativa, né, do que virá a acontecer na Terra. Eu lembro quando começou a mostrar os números, a pandemia tomou conta da Terra. Teve uma época que tinha 100 mil mortos já nos Estados Unidos. Que coisa, porque eu lembro que quando matou 1.000 pessoas na Itália, todo mundo já estava assustado, né? Porque a pandemia, ela começou mesmo, foi em Wuhan, né, na China, no laboratório de Wuhan. Hoje tudo indica que foi lá. Tinha um tal de Dr. Fauci, ele levava dinheiro de americanos lá e estava fazendo gain of function, ganho de função em cima de vírus que pegava só animais. E ele estava fazendo os vírus atacar gente. E ele trabalhava no laboratório de Wuhan, usando dinheiro americano, negou isso, mas os e-mails que foram revelados colocou ele até na frente dos grandes senadores americanos que botaram ele pesado em cima dele, mas ele está solto, livre, leve, solto, porque o presidente americano Biden apoia ele e cuida dele. É o Dr. Fauci, um dos possíveis criadores da Covid. Né? Aí a Covid começou a matar tanta gente. Quando tinha 100 mil ou mais pessoas morrendo nos Estados Unidos, as pessoas ficaram com temor, né? Ficaram desfalecendo de medo, ficaram na expectativa, né, das coisas que vêm sobre a Terra habitada. Houve um pouco disso aqui, apesar que parece que isso aqui pode ter um cumprimento maior agora nos dias à frente. E o Dr. Fauci, ele fez isso, né? O doutor, parece que é Anthony Fauci. Eu vou mostrar a cara desse elemento infeliz aqui, que ele mentiu no Senado. Eu detesto aquele cara por isso. A atitude dele, melhor dizendo, porque o que ele fez, ó, Anthony Fauci, já apareceu a cara do elemento aqui, ó. Ele mentiu, aí arrancaram os e-mails lá guardados dele e descobriram realmente ele fazia ganho de função nos vírus. E onde? No laboratório de Wuhan, justamente onde o foco apareceu, e aí sumiu todo mundo. A China começou a dar o jeito de eliminar tudo as provas. Tem gente que taca fogo, né, explode ou taca fogo no prédio, lá não. Eles mandaram todo mundo sumir, limparam tudo, não tem nem como provar que veio de lá. Mas só que o rastro que a doença deixou indicou que foi lá que começou, no laboratório de Wuhan, financiado com dinheiro americano por esse maravilhoso elemento chamado Dr. Fauci. Então virou um mundo apocalíptico naqueles dias, né, na pandemia. Vocês viram? 100 mil mortos, estava começando, né? Na época eu falei, eita, já morreu 100 mil nos Estados Unidos. E aí eu fui olhar o número de pessoas na Rússia. O governo russo falou que só 1.000 pessoas tinham morrido. Mas aí quando eles viram os números aumentar em outros países, eles ficaram com o rosto vermelho e falaram, não, vamos aumentar mais 2.000 aqui. 3.000 já morreram na Rússia. Lá é assim, eles maqueiam os números, né? E fala para a TV estatal colocar o número que eles querem. E infelizmente a realidade não era essa. Vai saber lá quantos morreram na Rússia. Em outros países eram mais transparentes, que nem o Brasil. Estava até sendo bem transparente com os números. Mas olha, eu achei muito curioso, gente, porque eu vi pessoas morrendo de monte assim na rua, e aí apareceu as imagens, pessoas mortas perto do hospital, né? Na época da pandemia, né? Na época da pandemia. E aí eu falei comigo, meu Deus, será que é verdade isso? Será que é verdade essas pessoas mortas aqui nas ruas da China? Aí, logo em seguida, o G1, que é o site da Globo, falou, não, é tudo fake, gente, é fake. Não acreditem, é fake, é fake. Mas aí, só que não era fake coisa nenhuma. A pandemia estava matando, não dava nem tempo de chegar, porque lá na China eles fazem filho, faziam pelo menos, né? É gente igual formiga, não dava tempo nem de chegar no hospital. No hospital não tinha mais espaço para nenhum infeliz daqueles, infelizmente, né, que estava naquela situação. E aí, o que aconteceu? A pandemia estava matando pessoas no banco da praça enquanto esperava o hospital esvaziar. Isso aconteceu depois aqui do nosso lado, na Bolívia. E depois quase aconteceu na Amazônia, devido ao dinheiro desviado lá da área da saúde. Então é assim, realmente aconteceu e o mundo ficou numa situação, no mundo pareceu até um mundo apocalíptico, igual nós vemos o texto que eu estou lendo aqui. Lucas 21, 26 fala que as pessoas estavam na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada, porque os poderes dos céus, os céus na Bíblia costuma se referir aos governos humanos, foi abalado, né? Foi abalado. Então nós estamos bem realmente, embora essa
passagem possivelmente tem um cumprimento maior, mas aqui mostra que logo em seguida as pessoas verão o Filho do Homem vir na nuvem. Jesus vai invadir o mundo físico com os seus anjos, né? E ele vai executar a maldade na terra. Então, antes disso acontecer, a Bíblia fala, e Jesus mesmo comentou em Mateus capítulo 24, por favor, permita-me mostrar esse texto aqui. Ele fala sobre o que ocorreria na nossa época, alguns dias à frente, que nós já estamos para presenciar. Mateus 24, versículo 21 e 22, Jesus disse assim, presta atenção aqui, que curioso, ó, pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu, desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Jesus falou que aqueles dias, se não for por causa das pessoas de bem, as pessoas que Deus considera pessoas que são os escolhidos, ele vai intervir. Porque, veja bem, a chuva, agora tem chuvas assassinas. O calor, tem bolha de calor. Ninguém falava em bolhas de calor. Surgiu agora de um ano para cá, pouco tempo, bolhas de calor. Gente, o calor chegando a 40 graus, passando de 40, chegando em 39, que entra no 40, eu já vou avisar vocês. Pode encher a casa de água, de garrafinha de água, liga o ventilador, começa a colocar água, jogar água no chão, porque não é normal isso. O 40 graus, o cérebro já começa a ficar no estado em que, passando disso, vai inchando o cérebro da pessoa. Alguns, principalmente idosos, passam a sofrer muito. E é o que aconteceu no Canadá. Muitas pessoas estavam acostumadas com frio abaixo de zero. Quando enfrentaram o calor de 40 graus, começaram a ter total reação adversa. Inchaço do cérebro e outras coisas. Quem mora no Ceará, na Bahia, não vai sentir muita diferença, porque aqui, né, o cara, quando é pedreiro, ele vai pegar água do... Alguns até perguntam, esse cara é pedreiro? Cuidado para ele não beber a água do nível. Porque de tão quente que é, né? Antigamente tinha essa piadinha. Hoje em dia está em todo lugar. No sul do país é perigoso o pedreiro beber água do nível, de tão quente que está o calor aqui no Brasil. Mas não é só no Brasil não, no Canadá teve uma bolha de calor. E agora, gente, daqui para frente, se não se abreviar aqueles dias, agora você está entendendo? Ninguém é salvo, porque chuvas assassinas, bolhas de calor e frio excessivo em alguns lugares. E outras coisas que nós não sabemos que ainda vai vir. Então tudo isso pode estar configurando uma juntada de situações que faz com que a grande tribulação, tal como nunca ocorreu, talvez nós pensemos em guerras total, né? Guerra geral, em todo lugar guerra, ameaça nuclear, mas talvez essa grande tribulação envolva algo que nós nem mesmos imaginamos. Entendeu aí? Bom, agradeço a presença de todos aí. Por favor, dá uma curtida aí. Seja membro do canal, né? Se você for membro do canal, dá uma olhada no vídeo aí do Queruvim. Tem embaixo, está escrito assim, seja membro. Você pode fazer uma contribuição com o canal para o meu trabalho, que é um trabalho que está fazendo uma tradução da Bíblia de Gênesis, de Mateus até Apocalipse, né? Palavra por palavra, do grego para o português. Aí você vai estar ajudando na futura impressão desse material, também publicação desse material, tá bem? Então ali você vai colocar seus dados ali, seja membro. Você pode também ativar o sininho, dar o seu joinha aí para o canal poder crescer, e eu vou poder fazer minha parte, evitar tocar em alguns assuntos que eu percebi que não é legal, que alguns até falaram assim, evita falar isso, eu vou seguir as sugestões deles, que a melhor coisa que eu faço é, como diz o conselho, né? Alguns falam assim, quem escuta conselho é sábio. Então realmente é muito polarizado o mundo hoje, a gente tem que evitar até falar em certos assuntos que não é legal, né? E aqui eu quero falar de esperança, do amor, do conhecimento de Deus, né? Os idiomas da Bíblia para quem gosta, porque meu canal é voltado para a linguística, é claro que eu vou veicular notícias, mas vai ser sempre bom, né? Todos vocês aqui, sejam bem-vindos à live. Essa live tem como objetivo falar do seguinte tema. O tema é, aproxima-se um mundo apocalíptico e depois um paraíso. Esse mundo apocalíptico que você está vendo aqui sendo falado, é um mundo que se aproxima, a Terra vai passar por grandes dificuldades. Nós não sabemos se haverá guerra total. Por exemplo, nós temos quase 3... Deixa eu ver, quantos frontes de guerra nós temos agora? A China está ameaçando invadir Taiwan. Israel já está em guerra com o Irã. Não está parada a guerra não, a guerra continua. Né? Eles só estão dando uma paradinha, mas eles estão atacando um ao outro. Né? Claro que Israel que está revidando.
Israel parece que mandou drones de análise. Talvez eles ataquem as usinas nucleares do Irã, porque eles prometeram que o Irã não vai produzir a bomba nuclear. Então, por outro lado, então nós temos essa frente de guerra entre Irã e Israel, 1. A ameaça da China contra Taiwan, 2. A China lá com a Índia tem skirmishes, ou seja, conflitos territoriais lá na fronteira, 3. Quer dizer, Índia e China, do outro foco. 3 focos de guerra entre nações, inclusive a Índia é potência nuclear. A Índia é potência nuclear. Agora nós temos também a guerra da Ucrânia, onde a Rússia já vem há anos invadindo territórios. Ela invadiu Crimeia, ela invadiu a Geórgia. E agora é que o mundo começou a prestar atenção, quando ela invadiu a Ucrânia. E quis tomar a Ucrânia em poucos dias, mas quebrou a cara, né? Porque viram foi seus homens morrer quase tudo e eles recuaram, colocaram mais aparato e conseguiram avançar. Mas aí fica aquele empurrão, né? Igual diz Daniel capítulo 11, versículo 40. O rei do norte, que seria a Rússia, e os seus aliados, disse o jw.org, né? Um site, o maior site do planeta, que dedica-se à divulgação das boas novas do evangelho do reino, né? Esse site falou que a Rússia e os seus aliados é o rei do norte de Daniel 11:40. Aí o mundo inteiro, né, das igrejas correndo. KKK. Aqui no Brasil um monte de crente publicou uma zombaria. Alguns falaram, olha, a Rússia é o rei do norte da profecia, KKK. Aí dias depois, anos depois, 2, 3 anos depois, a Rússia começa a aparecer no cenário como um vilão invasor de território, invadiu a Ucrânia, amedrontou o mundo, fez as bolsas de valores de São Paulo cair, as bolsas no mundo inteiro. Aí os crentes, aí esses, não estou generalizando, tá? Ficaram amedrontados e, opa, o JW acertou. Não é a primeira vez, não. Eles acertaram em 1942 com o título de um discurso que eles publicaram intitulado Paz Pode Durar? Um discurso que eles fizeram, né? E aí, de repente, todo mundo se perguntou, por que em 1942, nós estamos em 1942 e eles estão publicando aí esse discurso? Vamos ouvir, fala sobre paz, pode durar? No discurso, o orador falou que o mundo inteiro iria ver essa situação de guerra, de repente, ser uma declaração de paz, porque um órgão que promove a paz mundial surgiria, e não deu outra. Eles estavam certos na análise da profecia da Bíblia, não deles, que eles não são profetas inspirados, tanto é que a Sentinela de 1879 fala, não temos o dom de profecia, não consideramos nossos escritos infalíveis e da mesma altura do que os da palavra de Deus, cada um pesquise e faça a sua própria conclusão. Então, realmente, a Sentinela avisou desde o começo, nós não temos dom de língua, dom de cura, dons de labachúria, salamachúria, aquelas línguas estranhas, né, que o povo fala que fala. Eles dizem, não, nós não temos esses dons. Não temos o dom de cura, nem os dons de profecia inspirada diretamente por Deus. Nossos escritos podem ter erro, não somos infalíveis. Então eles falaram isso, né? Mas curiosamente, quando eles previram, a partir da profecia da Bíblia, na análise da profecia da Bíblia, que surgiria uma organização de paz mundial, isso foi em 1942, e quando chegou em 1945 surgiu mesmo. Surgiu, de acordo com a profecia deles, da Bíblia, que eles pesquisaram, surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, a outrora defunta Liga das Nações, né? Então, as nações advogavam essas organizações, e até hoje advogam como única solução para os males da humanidade, né? Mas o mundo que nós estamos, parece que a ONU não ajudou em muita coisa, não, né? Não impediu essas grandes guerras, nem a invasão de um dos membros dela, a Rússia, de território ucraniano. Então nós estamos vendo o território ucraniano sendo invadido, a China ameaçando agora invadir Taiwan, o Irã, né, fazendo ataques todo o tempo contra Israel, e o Israel revidando, né? Os ataques vêm dos Houthis por meio do Iêmen, que já lançou mísseis balísticos sobre Riad, capital da Arábia Saudita. Eu não vi ninguém falar nada. Mísseis balísticos, gente. Você sabe o que é isso? Um míssil balístico, ele anda numa velocidade tão rápida e ele é tão forte que as pessoas sabem, os da área. Opa, o radar está detectando um míssil que pode ter ogiva nuclear. Você acredita nisso? Lançaram sobre Riad, não foi uma vez só. E o mundo caladinho. E era quem que estava fazendo isso? Como é que os caras lá do Iêmen, os Houthis, que são uns sem dente lá, esses sem dente, esse pessoal do deserto tem armas assim? É o Irã! O Irã estava financiando o Hezbollah, o Irã estava refinanciando aquele grupo Hamas, né, que invadiu Israel e matou mais de 1.200 pessoas. Então, o Irã, ele é um grande fomentador, né, desse tipo de ataque. Então, essa guerra entre o Irã e Israel já está há muito tempo. E agora só chegou no boiling point, né? Seria o ponto de fervura.
E então nós estamos vendo apenas esses eventos, mas você acha que isso não pode piorar? Eu mesmo acredito nas palavras de Jesus, conforme você pode ver em Mateus 24, capítulo 24, versículo 21, que Jesus disse: pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não ocorrerá de novo. Ou seja, nós estamos na boca da grande tribulação. A grande tribulação, ela é um mundo apocalíptico iniciando. É o fim, é a sinteleias, como Mateus capítulo 24, versículo 3 fala. Perguntaram qual é o sinal da tua parousia, que é a presença de Jesus. Presença aqui que fala é quando o rei está presente, ele já está presente como rei, ele fez uma limpeza no céu, já é rei. A gente sabe disso, então muitos não viram ainda, mas Jesus já está presente como rei do reino de Deus. A palavra parousia se refere à presença de uma autoridade régia. E muitos traduziram errado a Bíblia evangélica aqui, eles não tiveram competência de traduzir a palavra por presença, que é o significado da acepção primária de parousia em grego. Eles colocaram vinda. Qual será o sinal da tua vinda? Vou falar agora para os teólogos da cristandade que criticam a tradução do Novo Mundo da Bíblia, produzida pelas Testemunhas de Jeová. Vinda, o seu nariz aqui. Não tem nada de vinda aqui. Aqui é parousia, que significa presença. É a acepção primária da palavra. Pará significa ao lado, e usia vem do verbo emi, que é estando. Então, literalmente, estando ao lado, traduzindo literalmente presença. A gente sabe que parousia é presença, sim senhor, porque é só contrastar com ausência em Filipenses 2,12, que fala que eles eram fiéis não só na parousia, mas também na apusia. Parousia é presença e apusia é ausência. Então não tem nada de parousia com vinda. Entendeu? Então eu estou orientando aqui quem é tradutor da Bíblia, dessas igrejas evangélicas, que tomam o dízimo, mas não tem competência para fazer uma Bíblia que preste. Vamos traduzir a palavra de Jesus com responsabilidade, né? Vou falar aqui para esse pessoal aí que fica nos debates, Euler Lopes e Companhia Limitada, vamos procurar aprender grego de verdade, né? Aí eles falam, não, nós sabemos grego mais que vocês. Aqui não é uma briguinha para saber quem é melhor, aqui é o seguinte: a Bíblia é sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, então vamos procurar traduzir a Bíblia com responsabilidade. Não ficar aí nas igrejas gritando em nome de Jesus, né? Se envolvendo na política partidária, né? Eu vi até um pastor lá, né? Tava untando os pés do Jair Bolsonaro, e untando e falando: ó Senhor, traz de volta esse homem para o poder. Eu não sou nem a favor nem contra, nem um lado nem o outro. Só estou comentando aqui, porque em vez de se envolver na política, eles tinham que advogar o reino de Deus, as mãos de Cristo como única solução para os males da humanidade. Mas não, estão ocupados com outras coisas do mundo de Satanás, a qual Jesus falou: meu reino não faz parte deste mundo. Se o meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Ele falou para o governador romano Pôncio Pilatos. Portanto, a parousia de Cristo é um evento que já está em andamento, muita gente não percebe isso. É só você raciocinar. Jesus falou: assim como eram os dias de Noé, assim será a presença, não é vinda, a presença do Filho do Homem. A presença é um período de tempo de longos dias, assim como os dias de Noé foi um período de tempo de longos dias. Portanto, ali não é vinda, é presença a palavra usada. Então procura ler uma Bíblia que realmente traduza do grego com fidelidade, e eu sugiro a tradução da Bíblia, tradução do Novo Mundo, né? Essa Bíblia sim, ela traduz com fidelidade essas passagens. Essas passagens, inclusive a que eu me referi agora, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 3. Olha aqui como é que diz, olha. Enquanto ele, Jesus, estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo: diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua? Não é vinda, viu? Olha isso, na sua Bíblia está vinda, errado. Parousia, presença. Então a presença de Cristo, Jesus falou: olha, a minha presença vai ser marcado por nação se levantando contra nação, reino contra reino. Pessoas também matariam, seriam odiadas por muitos, surgiriam muitos falsos profetas. Ele falou que o amor ia se esfriar com o tempo. Ele falou de grandes terremotos e ele falou de uma pregação das boas novas do reino em toda a terra habitada, em testemunho, quer dizer, pessoas testemunhando, testemunhando as boas novas de Jesus. Não é as boas novas do nome de Jesus, não é nada disso. É as boas novas do reino. E que testemunhas iriam falar disso aqui, ó, meu filhinho. Isso aqui é um dos sinais que Jesus estaria presente. Não é vinda, é presença. Mateus 24, 3. Então nós estamos agora no tempo que Jesus limpou o céu.
já está trabalhando para limpar a terra e um monte de gente dormindo, outros, eu acho que não vai vir não, Deus deve estar dormindo, porque tá uma desgraça após outra. Não, meus amigos. Nós estamos agora na terminação. Olha, vamos ler de novo Mateus 24:3. Mateus 24:3. Quando acontecerão essas coisas? Perguntaram para Jesus. E qual será o sinal da tua parousia, presença, e do final do sistema de coisas? Final é o mesmo que terminação. No grego é sinteleias, ó. Parousias cai sinteleias, a terminação final. Nós estamos agora entrando nas sinteleias. Terminação desse mundo ou sistema de coisas. Entendeu? Então agora nós estamos entrando numa época apocalíptica. Agora o mundo vai ficar complicado. Então o que nós podemos fazer? Primeiro, o tema dessa live, gente, fala: aproxima-se um mundo apocalíptico e depois um paraíso. Deixa eu arrumar aqui que está meio... Aproxima-se um mundo apocalíptico e depois um paraíso. Esse mundo apocalíptico é o mundo que você verá logo em breve. A água não é mais de antes, as chuvas são assassinas. As bolhas de calor estão apavorando, causando mortes até. Chuvas, inundações, pandemias ocasionais. E agora a seca que tomou cidades inteiras e ameaça acabar com o fornecimento de água. Onde isso? Cidade do México. Imagine uma cidade do tamanho de São Paulo, quase sem água. E quando acabar a água? Você sabia que está quase acontecendo isso lá na Cidade do México? O que os políticos estão fazendo agora? Nada. Quase acabando a água. Gente, já pensou se pegar, começar a ver que não tem água aí no seu vizinho? Ninguém tem água. Na rua ninguém tem água. Daqui uns dias a cidade do tamanho de São Paulo, ninguém terá água. Onde é isso? Cidade do México. Então, o mundo está entrando numa situação... O ecossistema se deteriorou de uma maneira que tem cidades ficando sem água. Isso foi matéria recente da CNN. Eu estava acompanhando, até fiz um tipo de um vídeo sobre isso. Vocês devem encontrar no meu canal. Se não for live, nas lives está nos vídeos mesmo. Então, eu tenho muitos vídeos, o meu canal já tem muitos vídeos. E eu espero que vocês tirem proveito desses vídeos, né? O tema da live que eu fiz é: após o mundo apocalíptico, um paraíso. Como assim um paraíso? Porque Deus promete um mundo melhor, gente. Vamos ver isso na Bíblia? Olha, as igrejas não estão falando sobre isso, eles não sabem sobre isso, não tem orientação. No culto da igreja você não vai ouvir falar sobre isso. O quê? Isso que eu vou falar aqui agora, olha. É o texto aqui, olha. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, Salomão que escreveu, filho de Davi, rei de Israel. Salomão escreveu isso quase uns 800, 900 anos antes de Cristo, tá? Salomão escreveu algo interessante. Olha o que diz Provérbios 2, versículo 21 e 22, olha o que diz, ó. Isso aqui é uma profecia. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se nas veredas dos justos, pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Ou seja, Deus vai intervir por meio de Jesus, na vinda de Jesus. A vinda é outra coisa, não é parousia, não é presença. A vinda de Jesus é um evento futuro, em que ele vai eliminar os maus da terra, mas os bons, as pessoas de bem, permanecerão nela. A terra vai ser um lugar de paraíso, um lugar bom? Sim. Isso aqui prega no culto? Não. Os cultos não estão pregando isso. Tirando alguns cultos, por exemplo, da Igreja Adventista, né? Mesmo assim, eles falam que vão para o céu para depois voltar. Então, eles não estão seguindo o que a palavra permanecerão aqui diz. Permanecerão, não é ir para o céu e voltar, não. Pode apagar essa doutrina adventista errada. Os mansos vão permanecer na terra. É isso mesmo, isso está em harmonia com a Bíblia. Em que passagem adicional fala sobre isso? O Salmo. O Salmo capítulo 37, ó. Salmo capítulo 37. Olha só o que Deus fala aqui no versículo 10 e 11, olha. Do 9 ao 11, ó. Temam a Jeová todos vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos 34, eu errei, é o 37. Salmo 37, versículo é o 10... do 9 em diante. Salmo 37, 9 em diante é o que diz: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Isso aqui quem escreveu foi Davi. A terra prometida já tinha sido habitada.
Davi já tinha participado na conclusão da conquista da terra de Canaã. Então eu já vou avisando aqui os crentes que costumam falar, alguns que não receberam orientação e ensino, fica só cantando, batendo palma, gritando e tomando dízimo. Eles falam aqui, fala da terra prometida, irmão. Não é uma profecia do futuro. Errado. Errado, porque aqui fala, os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. E aqui foi escrito numa época, quem escreveu foi Davi. Davi viveu em que época? Davi viveu em que época? 1000 anos antes de Cristo, sendo que a terra prometida, ela já tinha sido invadida e conquistada 1400 anos antes de Cristo. Uns 1400, 1300 anos de Cristo, quer dizer, 300 anos antes de Davi, a terra já tinha sido ocupada, a terra de Canaã, aquela terra que os israelitas tinham como promessa. Então esse texto não é sobre a terra de Canaã, é uma profecia que ainda está para se cumprir, porque veio depois. Tanto é que o Salmo 37, versículo 29, melhor dizendo, diz assim, olha: os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Isaías viveu bem depois de Davi. Vamos ver Isaías, o capítulo 11, né? Isaías, capítulo 11, o versículo do 6 ao 9 fala de um paraíso no futuro. Um paraíso, gente. Se você procurar na internet a palavra paraíso, JW, você vai ver as imagens de um mundo melhor que aguarda a humanidade obediente. Muita gente olha e fala, é tão bonitinho, né? Esses desenhos do JW, das Testemunhas de Jeová, um desenho tão bonitinho. E eles olham e falam, aí daqui a pouco vai para outra página sem valor. E não consegue captar o sentido tão importante desses desenhinhos que eles acham que é desenho. Não percebe que é feito com todo amor, eles misturam imagens reais com tecnologia de computação e desenho feito à mão para fazerem essas obras de arte, feita por pessoas que têm convicção no que estão falando. Isaías 11 mostra essa convicção aumentar, porque nós lemos as seguintes palavras no versículo do 6 em diante, ó. E o lobo estará junto com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão e o novilho gordo estarão juntos, o menino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e juntas se deitarão as suas crias. O leão comerá palha como touro. A criança de peito vai brincar sobre a toca da cobra naja. A criança desmamada vai colocar a mão sobre a cobra venenosa, o ninho da cobra venenosa. E o que vai acontecer de ruim? Não se causará dano, diz o versículo 9, nem ruína em todo o meu santo monte. Que monte é esse? Porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. A terra, gente. É isso que prega no culto? Não, eles não sabem nem disso. Nós vamos para o céu. Eles se convidam para o céu. Eles nem sabem que Deus promete uma vida eterna para a humanidade obediente aqui na terra. Por isso que Jesus em Mateus 5,5 falou sobre isso. Quer dizer que Jesus falou. Tem gente que fala, esses textos só são do Velho Testamento, né? Vamos ver. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu já estou em Salmo, ó. É Mateus. Agora eu tenho que esperar meu computador, porque ele é igual uma tartaruga resfriada, meio lento. Todo mundo já sabe disso, quem está acostumado com minhas lives, sabe que meu computador está igual uma tartaruga resfriada. Abri agora, Mateus 5,5, Jesus falou, felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. É isso mesmo. Jesus falou da promessa de um mundo bom aqui na terra. Isso mesmo, gente. Eu tenho batido nessa tecla, lido esses textos várias vezes, e eles se calam. Esse pessoal aí, vai ter um debate aqui sobre Jesus, se ele é Jeová, vai ter um debate aqui sobre a Trindade no Arena, vai ter um debate ali no lugar de estabefar, dar tabefe um no ouvido do outro, vai ter um debate aqui entre o grande apologista não sei o quê, os dois se debatendo aqui, se arrebentando na pancada, e nunca falam sobre o paraíso na terra. Eles têm vergonha porque eles falam, é bem evidente que vai ter, mas não vamos falar sobre esse paraíso não, porque ninguém vai gostar. Na verdade, gente, na Bíblia, quando Jesus falou que as boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, ele estava falando do reino de Deus. Um governo real, que tem sede nos céus, e Jesus é o rei designado, e vai fazer da terra um paraíso, e você pede esse reino. Na oração do Pai Nosso, quando diz, venha o teu reino. O reino, a palavra reino significa governo. Pega o dicionário. O que é reino? Governo. Então a terra há de encher-se do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Raciocina comigo, como é que está na oração do Pai Nosso? Vamos ler? Vamos ver o que Jesus ensinou seus seguidores a orar? Vamos raciocinar agora? Né? Olha o que diz Mateus 6,9. Ó. Jesus falou, vocês têm de orar do seguinte modo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Então, você pede o reino de Deus quando diz venha o teu reino, é um governo, reino é governo. Você diz que a vontade de Deus deve ser feita, você pede a ele, ó, seja feita a vontade dele como no céu, também na terra. Então você está pedindo que a vontade de Deus seja realizada aqui na terra. Apocalipse 21, 3 e 4 fala desse tempo maravilhoso em que a terra será um lugar maravilhoso e que se aproxima esse tempo. E o texto fala que Deus vai estar protegendo a humanidade como se fosse uma tenda protegendo, sabe? A tenda protege da chuva, a tenda protege do sol. O paraíso que Deus promete, a terra vai estar como que protegida por uma tenda. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, fala numa visão que foi dada ao apóstolo João por volta do ano 100, na qual ele viu a seguinte visão: então ouvi uma voz alta do trono dizer, veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. E ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então, as coisas horríveis que estão acontecendo hoje na Terra serão coisas do passado. Nós estamos realmente na era em que aproxima-se um mundo apocalíptico, conforme é o tema dessa live. E depois, um paraíso. A promessa do paraíso você pede quando você diz, seja feita a vossa vontade, como no céu, assim também na terra. Deus ouvirá essa oração, de modo que a terra vai ser um paraíso, conforme aparecem em imagens pouco estudadas por aqueles que dizem ser cristãos. O JW apresenta as imagens de um paraíso terrestre, imagens essas ignoradas pelos que não estão muito interessados nesse paraíso prometido. A Bíblia mostra que esse paraíso é algo maravilhoso, porque a terra do jeito que está, ela realmente é ruim. Mas e se ela estiver livre das pessoas maldosas? Se na terra tiver apenas pessoas que procuram fazer o que é correto? Que maravilhosa esperança o paraíso nos traz! Então eu quero dizer por meio dessa live, aprofunde-se no estudo do paraíso e descubra que a terra verá em breve uma desordem como nunca se viu antes. Mas o paraíso está próximo. Obrigado.